Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e de dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado dos samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Jerônimo, que é aquele que traduz a Bíblia, para o latim, a Vulgata. Um homem que hoje nós celebramos porque hoje encerramos, este mês da Bíblia, a Palavra de Deus. São Jerônimo, durante toda a sua vida, ou uma boa parte da sua vida, se dedica a esse trabalho contínuo, para que outros pudessem ter acesso à Palavra de Deus. Nós somos gratos, porque se temos hoje a Palavra de modo acessível, é porque este homem, respondendo ao apelo da Igreja, e por meio da Igreja ao apelo de Deus, faz esse trabalho para cada um de nós. E aí ele dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Isso nos ajuda a entender o quanto nós precisamos nos aproximar da Palavra de Deus. Porque a Palavra é quem vai nos formando. Nós queremos muitas vezes e buscamos tantas formações no mundo, mas às vezes nós esquecemos de buscar esta formação da palavra, que não nos forma numa habilidade para um serviço, mas uma palavra que nos forma como um todo, porque a palavra, ela não só nos direciona na questão espiritual, no nosso relacionamento com Deus, mas a palavra nos ajuda a nos conhecer e como nos relacionar com os nossos irmãos. Todo o convite que hoje a liturgia faz para nós, na primeira leitura de Zacarias, é uma imagem muito bonita, aonde todas as cidades vão se aproximando umas das outras, com um único objetivo de olhar para aquele homem. E se nós pararmos para pensar, é exatamente isso que Jesus na cruz faz. Quando Jesus ele morre na cruz, ele rompe com todas as divisões, para que nós se tornássemos uma só família.
Mas muitas vezes nós temos dificuldade de vivermos juntos. Nós criamos fissuras, até mesmo dentro da igreja. Quando nós utilizamos a palavra seja luz, nós nos referimos sobretudo a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Agora, meus irmãos, a palavra vai dizer que é pela vossa luz que nós enxergamos a luz. Sem a luz de Deus, nenhum de nós pode ser luz para ninguém. Na primeira leitura, o entusiasmo de todos era olhar uns para os outros e dizer: nós vamos com vocês, porque no meio de vocês está a presença de Deus. E de certa forma deveria ser assim também conosco, porque nós recebemos Jesus, nós não estamos só com Deus em nosso meio, como Ele nos prometeu, aonde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio, mas nós temos a graça de receber Jesus, Eucaristia, dentro de nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E por quê? Talvez nós não conseguimos irradiar isso, porque aonde nós passamos, as pessoas ainda não notam isso em nós, porque talvez a nossa humanidade, ela ainda fica tampando, obscurecendo esta luz da presença de Deus em nós. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, a gente percebe a atitude dos apóstolos, São João e seu irmão querem, logo diante daquela recusa dos samaritanos a Jesus, eles já querem raios do céu. São os Boanerges, porque eles querem destruir logo aqueles. E quantas vezes nós não agimos assim? Homens que agem ainda pela carne, queremos destruir. Alguém deu problema, a gente já quer dar uma paulada na cabeça. Essa é a realidade. Nós queremos que o outro desapareça. Nós não sabemos, às vezes, dialogar para ver as diferenças. E na primeira situação que não me agrada, eu me fecho, eu me isolo, eu crio o meu grupinho e deixo de ser comunidade. Agora, o desafio aqui é aquilo que Jesus faz. Jesus, diante da não acolhida dos samaritanos, Ele continua o seu caminho. Simples assim. E corrige os discípulos na sua atitude. Porque muitas vezes nós queremos as coisas a ferro e fogo e não conseguimos. Jesus, Ele continua o caminho, e essa é a alternativa para todos nós. Ao invés de ficarmos brigando, gerando separação, fragmentando a nossa igreja, nós precisamos seguir o caminho. Porque neste segmento a nossa vida é transformada. Quando nós paramos na dificuldade com o outro, o que a gente faz? Nós cristalizamos aquilo que nos divide. E quando nós cristalizamos aquilo que nos divide, ninguém mais cresce. Ninguém cresce, a comunidade não cresce. Porque uma comunidade onde não se olha de frente e não trabalha as dificuldades que surgem com maturidade, ela não é capaz de crescer. E aí o que acontece? Nós ficamos remoendo, gerando divisão, e todos pedem a graça de Deus. A luz se esvai, ela escapa, ela foge de nós. Agora aqui a alegria destes irmãos era de contemplar esta mudança, uma mudança que nós percebemos em quem? No próprio João. Porque o próprio João, que naquele momento queria que caísse raio na cabeça de todo mundo, fogo do céu, esse mesmo João, transformado pela presença de Jesus, no final da sua vida, escreve sempre sobre o amor. É ele quem vai falar. Ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. E quantas belas coisas João escreve do amor. Mas por quê? Porque ele se deixou interpelar pela palavra de Deus. E no final da sua vida, já não era mais o pensamento de João, mas era o pensamento de Cristo que agia em João. E quantas coisas da nossa vida, o tempo também nos ajuda. Quando nós éramos mais jovens, aqueles que têm idade mais avançada, olham e dizem assim: mas como eu tive coragem de fazer aquelas coisas. E quantas coisas a gente deixa passar
porque entende que não vale a pena brigar por nada. Então nós entendemos que cada um de nós tem um tempo, e que eu não posso ficar, afoito para que os outros cheguem aonde eu estou, porque com certeza estou um passo à frente de alguém, mas estou um passo atrás de outro. Agora, quando nós nos olhamos como comunidade, aquele que está atrás me inspira a ser ajuda, e aquele que está à frente me inspira a pedir ajuda, e assim todos nós conseguimos caminhar. É essa caminhada que, se vocês pararem para pensar, nós fazemos em família. Os pais têm a sua vida, já são mais vividos, procuram ajudar os filhos a fazer as escolhas certas e assim por diante. Mas também os pais procuram ajuda de pessoas que têm mais conhecimento sobre uma e outra coisa. E para que isso aconteça, precisa ter uma atitude entre nós. A atitude é a humildade. Aonde existe humildade, todas as outras virtudes, elas vão se achegando a nós. E aí o nosso coração é transformado. Peçamos a Deus essa graça de que a nossa transformação aconteça, porque o próprio Senhor falou, Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então o Senhor não quer descartar ninguém, mesmo aquele que brutalmente vai contra Deus e seus princípios. E se Deus não quer descartar esse que está no mundo, você acha que Ele quer descartar alguns de nós? Com certeza não. E por que dentro do nosso meio ainda existe tanta indiferença uns com os outros? Porque quando nós nos falamos, ainda somos tão grosseiros nas nossas atitudes. Precisamos melhorar. Vocês não acham? Sim ou não? Aqui na nossa casa e em todos os lugares. Que São Jerônimo, que aprendeu a ser formado por esta palavra, ele nos ajude e interceda por nós, para que a palavra não seja só um conhecimento, mas para que a palavra seja vida na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.